Estou aqui no Instituto Médico Legal da cidade de Arapiraca. Vou conversar com a técnica forense, a Leandra Neves. Vamos falar sobre a brinquedoteca daqui do IML. O IML recebe por dia cerca de 3 a 5 crianças por dia para fazer exames, uma série de coisas. E essas crianças ficam na brinquedoteca, né? Essas crianças são acompanhadas, inclusive. Então a Leandra vai explicar para a gente a partir de agora o que é a brinquedoteca, como funciona e está precisando também de doações. Não é isso, Leandra? Bom dia, Rádio Novo Nordeste, Rádio NN e o canal NN Play. Bom dia. A brinquedoteca é um local de acolhimento. Quando a criança chega para fazer o exame, ela é retirada do público e vai para a brinquedoteca, que é uma salinha que tem brinquedo, que tem jogos, que tem carrinhos, bonecas. E ali ela começa a entrar naquele mundo, sai do problema e começa a entrar no mundo lúdico, no mundo da fantasia. Depois de um tempo, quando ela está bem relaxada, é que a gente leva ela para o exame. Isso é justamente para amenizar o psicológico dessas crianças que já chegam aqui com o psicológico abalado devido a explorações, a uma série de situações adversas que acontecem com essas crianças. Sim, às vezes elas vêm violentadas, espancadas. Então, o que acontece? Na salinha, ela sai desse mundo de opressão e tem uma espécie de relaxamento. Agora, é necessário ter brinquedos aqui. O nome por si só já diz, né? Brinquedoteca, né? Como se fosse uma biblioteca, né? Se nós tivéssemos livros, mas é brinquedo, por isso que brinquedoteca. Então, hoje o IML Arapiraca tem essa deficiência desses brinquedos. Você me informava há pouco que está praticamente zero o estoque. E a criança que vem aqui, ela não fica só brincando, ela leva uma lembrancinha. E essa lembrança é justamente um brinquedo desse, não é isso? Sim, quando ela começa a brincar, ela se identifica com uma espécie de brinquedo, ou com um joguinho, com um livro. E esse livrinho, esse brinquedo, quando ela sai daqui, ela sai levando esse objeto que ela se apegou. Então, assim, devido à demanda ser tão grande, nosso estoque está quase zerado. Então, a gente está precisando de doações urgentes para a brinquedoteca. Agora, quem está acompanhando a gente, quer seja pela Rádio NN ou pelo NN Play, o que deve fazer, Leandra, para fazer doações? Tem horários específicos ou, de repente, qualquer horário que chegar aqui pode deixar na recepção, procurar você? Como funcionam essas doações? Qualquer horário, todo brinquedo é bem-vindo, desde que esteja em boas condições. Aqui a gente funciona 24 horas e está aberto a doação a qualquer hora. Tá, ou seja, esses atendimentos a essas crianças também funcionam a qualquer horário. Tem horário específico também, porque de repente tem algum familiar ouvindo a gente e precisa trazer a criança aqui para fazer o exame, precisa algo do tipo. Ou esses exames só são feitos mediante acompanhamento do Conselho Tutelar, polícia? Esse exame é feito com acompanhamento do Conselho Tutelar ou do familiar e é 24 horas. 24 horas a gente atende. Tá, então o ponto-chave hoje é essa questão das doações, dos brinquedos, que o estoque está praticamente zero. Então, qualquer brinquedo, conforme você disse, em perfeitas condições, o IML recebe. Porque a criança, como você também disse, não só brinca aqui, ela se identifica com esse brinquedo, ela se distrai com ele e termina querendo levar. Se não deixa levar, é um outro problema, né? O choro, aquela agonia toda, né, Leandra? É, outro problema. Ficam chorando, querendo levar o brinquedinho e a gente tem que dar. A gente dá. Porque já como é doação, é obrigatório a gente dar, não é? Sem mais. Leandra, quais são os casos mais diversos que você tem detectado aqui no IML? Agressões, exploração, agressões físicas, enfim. O que é que mais chega aqui no IML? E se você teria como nos identificar também se essa quantidade é mais do município de Arapiraca ou dos municípios vizinhos? A gente chega mais à agressão sexual, né? A criança vítima de violência sexual. De toda a região. Nós atendemos 56 municípios e dentro desses 56 municípios vem criança de todos esses 56 municípios. Ou seja, no mundo tão atualizado que nós vivemos, um mundo tão, enfim, nós ainda temos um número considerável de crianças sendo exploradas sexualmente, né? Sim, e o importante é frisar que a maioria dessas agressões são de pessoas do convívio da criança. Raramente é de uma pessoa
que não seja desse convívio. Geralmente acontece desse tipo, né? Porque o convívio da criança, essa pessoa está ali no dia a dia, no laço familiar, né? E aí a criança pega uma certa confiança nessa pessoa. E depois que a criança pega uma confiança, são quando essas pessoas começam a agir dessa forma, né? Elas se aproveitam da confiança, da credibilidade que tem junto aos parentes e cometem esses atos. Agora, Leandra, como é que eu posso te dizer? Nos últimos dias, por exemplo, nós temos registrado alguns crimes aqui no município, né? Sobretudo de arma de fogo, eu diria que na última semana. Em relação a essas explorações, na última semana, em relação a outros dias, essa demanda aumentou, permaneceu um mesmo número? Que tipo de avaliação você faz nesse sentido? Sempre é um número constante. Por incrível que pareça, a gente não tem assim um tempo que diminui, um tempo que aumenta. Sempre a demanda sempre é a mesma, na média de 100 atendimentos por mês. Isso em média, né? Tem tempo que ultrapassa, tem tempo que diminui, mas é a média mensal. Essas crianças chegam a relatar detalhes de como isso acontece no momento em que elas estão fazendo os exames ou até mesmo que elas estão na brinquedoteca? Quando estão fazendo os exames, sim. Por isso que a gente deixa elas brincarem um pouquinho, relaxarem, para depois ir para o exame. O exame já é uma parte mais traumática. Ela vai ter que contar a historinha e tem que fazer o exame, que não é uma coisa muito boa para a criança. Ou seja, não precisa ser expert no assunto, não precisa ser um psicólogo para entender de que forma essa criança leva esse drama pro resto da vida, né, Leandra? Não. Isso é uma coisa que você vai carregar pro resto da vida. A família vai ter que trabalhar junto com psicólogos, com assistentes sociais, vai ter que trabalhar esse tipo de agressão na mente dela. Pronto, então a brinquedoteca, está precisando de brinquedo, qualquer horário, alguém pode deixar aqui na portaria do IML, que será bem-vindo. Sempre bem-vindo. Muito obrigado, Leandra. Por nada. Tá aí, Rosa Gilberto, eu conversei com a Leandra Neves, técnico forense aqui do Instituto Médico Legal de Arapiraca, doações de brinquedos. O IML está precisando para brinquedoteca. Então, quem estiver acompanhando a gente nesse momento pela Rádio NN ou até mesmo pelo NN Play e puder vir fazer essas doações, podem ficar à vontade que aqui está necessitando.